Picture this, you have been unemployed and worried for a long period of time. All you can think about is how you're gonna pay your bills. You're wondering when you're gonna have a job opportunity, and all of a sudden your cell phone rings. It's a manager of a large company. He tells you when the job interview will take place. You get happy and you get there, and when the interview starts, he asks you something simple. He says, tell me about yourself. You get a little anxious, you answer something like, pode ser em português? E ele diz, é claro. É claro que não. Me fala um pouco de você em inglês. English, motherfucker! Quero morrer de catapora. Meu nome é Walter, você está no Fala Fluente e hoje eu quero te falar como você responder essa pergunta em uma entrevista de emprego de um jeito não apenas correto, mas de um jeito que vai impressionar a pessoa, o entrevistador que está lá conduzindo essa entrevista. Fica comigo e já deixa o seu like aí. Ah, vamos nessa! Esse vídeo é patrocinado por... Esqueci. Lembrei, por mim mesmo. Nice. Falar sobre a gente não é fácil. Falar sobre você mesmo, né? Você ter que falar de você mesmo para uma outra pessoa, não é uma tarefa muito simples. Imagina quando você precisa falar sobre você mesmo em uma entrevista de emprego e num outro idioma. É o que é ainda mais complicado. Porém, fica mais fácil quando você já sabe o que dizer. Não que você tenha que decorar um roteiro, mas você já tem mais ou menos ali encaminhado para onde você precisa ir. E aí você fica um pouquinho mais seguro. Por mais que a ansiedade às vezes te pegue um pouco, mas você não fica tão preocupado. Você já sabe o caminho que você tem que seguir. Geralmente, quando essas perguntas são feitas, você ouve uma coisa, mas o que a pergunta quer mesmo é uma outra resposta. Eu vou te falar como que você pode responder adequadamente essa pergunta, mas deixa eu te falar como que eu me ferrei antes de eu revelar para você a forma correta e matadora para você detonar na entrevista em inglês. Depois de entregar um monte de currículo, depois de estudar bastante inglês, eu me preparei e fui, eu achava pelo menos, né, que eu estava preparado, e fui para uma entrevista de inglês. A hora que eu cheguei lá, muita gente, né, não tinha só eu para ser entrevistado, muita gente, e o que me deixou ainda mais preocupado, porque o pensamento que vem normalmente é, eu acho que essas pessoas aqui estão mais preparadas do que eu. Isso aí já acaba com metade da força que a pessoa tem, né? Metade daquele pensamento positivo já vai embora. Então eu fiquei muito preocupado, e quando o entrevistador, eu nem sei se ele era gerente, não sei se ele era uma pessoa contratada só para fazer a entrevista, ele me falou, me fala um pouco sobre você em inglês. Para você saber o que você precisa responder, você precisa primeiramente saber o que aquela pergunta realmente quer dizer. Porque ele perguntou o seguinte, ó, tell me about yourself. Ou seja, me fale um pouco sobre você em inglês, né? A questão não é que ele quer saber sobre você, desde quando você nasceu, que hospital que você nasceu, o horário, o dia, o time que você torce. Não é isso. O que ele quer saber é como que a sua identidade, como que a sua história, como que a sua trajetória profissional vai ser interessante lá para aquela empresa. É isso que ele quer saber. É isso que o entrevistador, quando faz essa pergunta, ele está querendo te dizer. Então, uma resposta muito bem elaborada, nessa hora você vai ter que montar, né, a sua própria resposta. Você vai ter que falar, se é uma empresa de aviação, por exemplo, como eu trabalho, você vai falar, I have been working for, sei lá quantos anos, on information counter, and blá blá. Ou seja, você vai pegar toda a experiência que você tem relativa àquela empresa. Se é uma empresa, sei lá, que vende doces e você tem uma experiência relativa a vendas ou a doces ou cozinha, sei lá, encaixa isso na resposta que você vai dar para essa pessoa. Se você fizer isso, você vai ter uma resposta super matadora, a ponto dele esquecer dos outros candidatos.
ensaia, treina. E aí você vai falar, nossa, Walter, mas vou ter que treinar? Treina, porque sempre quando você tem momentos importantes na sua vida, você pensa antes de falar, você ensaia na sua cabeça. Você sabe disso. Quando você vai, sei lá, pedir alguém namoro, você ensaia, você pensa, ó, eu vou falar dessa forma aqui, assim, assim, assim. Quando você vai, ou ainda pior, terminar o seu namoro, você pensa antes de falar, você, na sua cabeça você já treina. Você fala, eu vou falar isso. Então por que você ensaia nessas situações, quando você vai vender o carro, quando você vai comprar o carro, né? Vou perguntar se tem vidro elétrico, vou perguntar se são quantas portas, quantos quilômetros faz por litro. E por que numa situação de emprego, que é uma situação que você vai definir ali a tua vida financeira, por que você não ensaia? Tem que ensaiar. Pensa nisso, porque quando você sabe o que falar, você fica mais seguro e, consequentemente, você fica menos nervoso ou nervosa. Treina isso e aguarde a próxima série de como, ou o próximo capítulo, melhor dizendo, de como responder essa pergunta, como dar uma resposta matadora e interessante. Beleza? Então até a próxima, curte esse vídeo, indica para quem você acha que está precisando e lembra de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito.